Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo Patrick Henningsen está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Patrick. É ótimo estar com você, Nima. Patrick, vamos começar com a situação na Ásia Ocidental, considerando o conflito entre os Estados Unidos e a China. E o Irã? Soubemos que Steve Witkoff está em Israel, conversando com israelenses sobre as negociações. O que Israel está pedindo? Quais são os principais pontos do lado israelense? E como seria possível chegar a um acordo, considerando o ponto de vista de Israel, um acordo entre os Estados Unidos e o Irã? Bem, antes de tudo, não acho que a visão israelense, por assim dizer, deva entrar em qualquer negociação. Acho que o que aconteceu em junho passado, quando estavam ocorrendo negociações em Omã e o Irã, negociava de boa fé para tentar reduzir as tensões e chegar a algum tipo de acordo amigável com os Estados Unidos, e assim apaziguar os israelenses. Foi que os israelenses usaram isso como uma oportunidade para lançar um ataque surpresa contra o Irã. E não apenas um ataque surpresa, mas uma tentativa de eliminar seu governo, sua liderança e desestabilizar o país. Então, sabe, aquele ato de guerra descarado que eles realizaram absolutamente em parceria com os Estados Unidos. Eles gostam de fingir que existe esse jogo de policial bom e policial mau entre os Estados Unidos e Israel. É o mesmo tipo de jogo de policial bom e policial mau com a OTAN e a Ucrânia. Sabe, a Ucrânia tem permissão para atacar a Rússia, e a OTAN fica tipo, bem, ou os Almas dizem não somos nós, é o Zelensky. Ele só tá de cabeça quente. Desculpe ele ter tentado te assassinar, Vladimir Putin. E isso atrapalha qualquer possível avanço nas negociações. É a mesma coisa aqui. Os Estados Unidos fingem que Israel é esse cão raivoso que eles mantêm na coleira e que não tem que total sobre ele. Ouça, cada aspecto do exército de Israel, cada aspecto, é coordenado, assistido pelo CDC dos Estados Unidos, 100%. Então o que eu acho é o seguinte, bem, antes de tudo, os iranianos sabem disso, obviamente. Muito disso é apenas encenação, para relações públicas, para geopolítica, para benefício de Washington. Mas Steve Witkoff não é realmente um diplomata. Ele não tem nenhum cargo oficial no Departamento de Estado dos Estados Unidos, nem na Casa Branca. Ele é um enviado especial, não foi confirmado pelo Senado. E se você olhar para o desempenho dele nos últimos, bem, já faz mais de 12 meses, pegue a Ucrânia e Gaza, por exemplo. Fracassos absolutos, fracassos totais. Isso realmente não resultou em muita coisa. Sim, eles estão caminhando em direção a algum tipo de acordo, talvez na Ucrânia, mas está levando uma eternidade. Está repleto de problemas em Gaza. É um desastre total. Witkoff e Kushner, o genro do presidente, basicamente traíram os palestinos para abrir caminho para, você sabe, algum tipo de resort 5 estrelas, uma comunidade planejada movida por IA para bilionários na faixa de Gaza, a ser construída sobre os corpos de centenas de milhares de palestinos nativos mortos. Então é disso que Steve Witkoff realmente se trata, das oportunidades econômicas e de fazer o que é certo para Israel. Ele não é um enviado dos Estados. Ele é um ativo israelense, Steve Witkoff. Ele fala em eventos do lobby israelense, jantares de gala, durante as negociações. Ele está lá, sabe, fazendo cena em Nova York, diante do lobby israelense, o que é simplesmente inaceitável se você estiver envolvido em algo sério. Então você sabe, Israel já deixou claras suas exigências a Washington. E agora, se os Estados Unidos quisessem se desviar um pouco, em outras palavras, se Donald Trump tiver certas necessidades políticas que o obriguem a transmitir uma determinada percepção ao público americano, ao seu partido, ao lobby israelense no cenário interno, isso pode ser separado dos cálculos militares.
Há relatos de que os Estados Unidos e Israel não estão 100% coordenados em termos de estratégia durante esta rodada de escalada militar. Eu não sei. Não posso dizer se acredito nisso ou não. O que eu acho é que, para os Estados Unidos, Israel quer derrubar o governo iraniano. Ponto final. E não só isso, eles querem dividir o Irã em regiões menores. Querem dar ao país o mesmo tratamento que deram à Síria. Certo? É isso que Israel quer. Todo mundo sabe disso. Mas Israel não pode fazer nada sem envolver os Estados Unidos para fazer o trabalho pesado por eles. Essa é a diferença. Então isso é um assunto a três. Não é uma questão entre os Estados Unidos e os iranianos. É uma questão a três. Israel, os Estados Unidos e o Irã. E se os Estados Unidos ou Israel lançarem outra guerra de agressão não provocada contra o Irã, e se os iranianos revidarem, então não será mais um assunto a três. Estaríamos falando de 6, talvez 7 países envolvidos de forma imediata e direta. E porque, para os iranianos, eles já deixaram claro o que vai acontecer. O Irã está buscando a máxima dissuasão. Eles disseram: qualquer ataque contra nós será considerado um ataque de Israel e dos Estados Unidos. E nós nos reservamos o direito, nesse momento, de atingir alvos norte-americanos na região, alvos militares, assim como Israel. Então é muito complicado. Para os Estados Unidos, há muitos riscos a serem ponderados em relação às recompensas, e eu não vejo nenhuma recompensa de curto prazo para os Estados Unidos. Esse é o problema. Não há ganho imediato. Os Estados Unidos estariam assumindo riscos enormes, empregando uma quantidade massiva de força militar, mas sem obter nada em troca, nada de tangível no curto prazo. Isso geralmente não é uma boa equação política, especialmente para um presidente transacional como Donald Trump. Então essa é uma das razões pelas quais estamos vendo essa pausa estratégica. E eu realmente não consigo imaginar, a menos que surja alguma arma milagrosa, ou algum novo míssil THAAD avançado, ou o David's Sling 3.0, não consigo ver como Israel conseguiria se proteger de uma barragem sustentada de mísseis, salvas vindas da República Islâmica do Irã, da Guarda Revolucionária Iraniana. Simplesmente não vejo como, porque eles não usaram todos os recursos da última vez. E todos nós sabemos, Nima, que se aquilo tivesse continuado, se a guerra de 12 dias tivesse se tornado uma guerra de 24 dias, isso teria desestabilizado o governo Netanyahu. E além disso, teria causado um golpe terrível quando os danos já eram graves em Israel e nas instalações militares dentro do país. Os iranianos causaram danos reais. Se isso continuasse por 2 semanas, acho mesmo que veríamos uma possível fragmentação da sociedade israelense, a própria continuidade da sociedade israelense. É por isso que os israelenses imploraram aos Estados Unidos para intervir e lançar a Operação Martelo da Meia-Noite, essencialmente para colocar um fim ao conflito naquele momento, porque estava claro que o Irã tinha munição suficiente para continuar. E Israel não tinha como responder. E o mesmo vale para os Estados Unidos. Por quanto tempo eles podem sustentar a criação de um guarda-chuva protetor em torno do Estado de Israel, especialmente Nima, se os sauditas tiverem fechado seu espaço aéreo ou se os iraquianos o tiverem fechado oficialmente? Então, sabe, ainda existem maneiras de atacar o Irã, mas a equação de repente fica muito mais complexa nesse ponto, e muitos outros problemas podem surgir taticamente para os Estados Unidos. Então o que resta, e vou encerrar aqui, Nima, e podemos entrar em alguns detalhes sobre isso, é que isso não é uma desescalada por parte dos Estados Unidos. Não é. É uma pausa. Israel é claro sobre o que quer. Sabemos que o que Washington quer é o que Israel quer. Não há diferença entre eles. Então vejo isso como uma pausa tática que o governo Trump vai tentar usar para criar algum tipo de vantagem tática. Mas a pergunta permanece: com qual objetivo? Apenas para travar uma guerra em nome de Israel? Porque é a única coisa que consigo ver.
Os Estados Unidos não estão interessados em um acordo nuclear. Eles já tiveram um. Estão praticamente reconstruindo o JCPOA. Quero dizer, Moscou parece estar exatamente de volta ao ponto em que estava antes, com o acordo nuclear com o Irã, que Trump basicamente destruiu depois do primeiro ano de seu primeiro mandato. E agora estão voltando a ele. Então, para mim, isso é uma loucura. Mas isso só mostra todo esse teatro vindo de Washington, fingindo que querem paz, fingindo que querem um acordo, não um tratado, mas um acordo. O que é um acordo? Um acordo pode ser mudado num estalar de dedos. Ninguém sabe o que é um acordo com Trump. Muda a cada 24 horas. Esse é o problema. Exatamente. Você sente isso quando está no Irã. Dá para ver que ninguém acreditaria que Steve Witkoff seria um negociador confiável, porque ele literalmente enganou os iranianos antes do ataque israelense ao Irã. Isso mesmo. Este é, na minha opinião, o pior caso envolvendo Witkoff nos últimos 12 meses, depois do caso de Gaza. Acho que esse foi um dos comportamentos mais devastadores por parte de Steve Witkoff. E quando você observa a situação aqui no Irã, dizem que ninguém na inteligência ou nas forças armadas está otimista quanto a qualquer resultado positivo das negociações. É por isso que eles estão totalmente preparados, 100% preparados, para defender o Irã. Disseram que estão prontos. Se sentirem que israelenses ou americanos estão atacando o Irã, vão responder imediatamente. Eles não vão ter paciência com qualquer tipo de ataque. Por outro lado, sabemos que Donald Trump não está realmente interessado em guerras contínuas. Ele não está disposto. Na minha humilde opinião, acho que Donald Trump não quer gastar dinheiro com algo do qual não obtenha nada. Ele não está se beneficiando de um conflito. Esse é o ponto-chave, na minha opinião, quando se trata de Donald Trump e uma guerra com o Irã. Aprendemos com a grande mídia no Ocidente que os assessores de Trump o informaram de que se ele iniciar uma guerra contra o Irã, não será uma guerra rápida. Será uma guerra contínua, uma guerra de atrito, que traria muita complexidade e, você sabe, acúmulo de munição na região. Vai ser algo enorme se isso acontecer. E a região será, como o líder supremo do Irã mencionou, você sabe, uma guerra regional. Não será uma guerra apenas entre o Irã e os Estados Unidos ou Israel. Na sua opinião, até que ponto, por outro lado, acredito novamente que o ataque pode acontecer a qualquer momento, como já comentamos, em 30 minutos, em 2 horas. Essa é a fragilidade da situação que, na minha opinião, os negociadores iranianos estão enfrentando. Até onde você acha que os Estados Unidos poderiam ir contra o Irã se decidirem atacar? Porque Netanyahu diz que se não conseguirem alcançar suas condições, se não puderem impor seu ponto de vista aos Estados Unidos, ao Irã, ou a qualquer possível acordo entre as duas partes, então atacarão o Irã unilateralmente. Como você vê todo esse caso, considerando os Estados e Israel? How do you see the whole case considering the US and Israel? Bem, veja, se Israel atacar o Irã unilateralmente, isso vai primeiro, se for um ataque convencional, provocar retaliação. Se for mais do que um ataque convencional, estamos falando de algo tático. Quero dizer, o simples fato de estarmos falando sobre isso já é um enorme, enorme problema. O fato de estarmos mencionando armas nucleares táticas, ou até mesmo armas estratégicas, armas nucleares, armas termonucleares completas. O fato de isso estar entrando na equação, na conversa, é extremamente preocupante. É para isso que os Estados Unidos e as grandes potências existem, para dissuadir essa possibilidade. Isso também nos leva de volta a uma das questões fundamentais em tudo isso. Por quê? Por quê? Por quê? Veja, 3 semanas atrás, Donald Trump disse: precisamos proteger os frágeis brotos democráticos que estão surgindo em Teherã.
os manifestantes pacíficos. É por isso que estamos reunindo uma armada na costa do Golfo Pérsico, no Golfo de Omã, para proteger a democracia. Então é como se estivéssemos de volta a Samantha Power. Certo, voltamos a John Bolton, Samantha Power novamente, Obama e os neoconservadores. E então, 2 semanas depois, já não se trata mais de democracia. É sobre o programa nuclear. Ah, o Irã não pode ter armas nucleares. Outro tweet raivoso desse presidente petulante. E eu pensei que você tivesse destruído o programa nuclear deles. Achei que tudo isso já tivesse sido resolvido em junho, Sr. Trump. Aparentemente não. E agora, alguns dias depois, ele muda de direção de novo. Não. São os mísseis balísticos. São os ICBMs. Eles não podem ter mísseis. Eles não podem ter mísseis. O que mais eles não podem ter? É a liderança. Não. Agora é a liderança. Precisamos de uma mudança de regime. Precisamos fazer um Maduro, sabe? Você tem que renunciar ou vamos matá-lo, ou provavelmente não vamos conseguir sequestrá-lo. E depois? O que vem a seguir? Então, todas essas coisas, por quê? Nada disso é crível. Nada disso é crível de verdade. None of it's credible. None of it's credible at all. And so, if it's about, let's just take the nuclear. Então, se for sobre, vamos pegar a questão nuclear, porque essa é uma em que todos poderiam ao menos se unir para encontrar uma solução. Já que isso aconteceu antes com o Plano de Ação Conjunto Global, o P5+1. Vamos pegar esse exemplo por um momento. Agora, eu me lembro, acho que foi há um ano, pouco mais de um ano, que publiquei meu plano de paz no X. E nele, aconselhei o governo iraniano. Vamos fazer outro JCPOA. No entanto, como o primeiro fracassou, e como já fomos atacados por Israel, o Irã ficaria muito satisfeito em assinar um novo JCPOA com Trump, com Moscou recebendo o urânio enriquecido por meio da Rosatom. Podemos fazer isso. No entanto, apenas sob uma condição. Israel deve se abrir a inspeções pela IAEA, Agência Internacional de Energia Atômica, e deve assinar um acordo de não proliferação como todos os outros estados nucleares. Porque não é justo, em nenhum nível, que os Estados Unidos possam bombardear e atacar uma nação soberana com base em uma ameaça nuclear, para a qual não há evidências de que o Irã possua ou esteja buscando uma arma nuclear. E eles têm permissão para fazer isso. E até mesmo o país que está pressionando os Estados Unidos a agir dessa forma, o país que está se reservando o direito de atacar unilateralmente a República Islâmica do Irã, é o próprio que abriga um arsenal nuclear secreto de algo entre 70 e 300 ogivas. E, portanto, eles deveriam estar abertos a inspeções se a questão é pressionar o Irã e responsabilizar o Irã, o chamado regime. Bem, e quanto a Israel? Eles são de longe o maior agressor da região. E eles têm armas nucleares, mas ninguém pode saber ou ver. Então, na prática, Israel tem sido, e esse é o jogo que todos que prestam atenção já perceberam há muito tempo, por ter um arsenal nuclear não declarado, o único país do mundo com esse privilégio. Eles conseguem chantagear todos os outros países, incluindo os Estados Unidos da América. Seymour Hersh's book, The Samson Option. Então o livro The Samson Option, de Seymour Hersh, é apenas um exemplo de como esse tipo de chantagem nuclear pode se manifestar. Então veja, se a questão é justiça, reciprocidade, justiça internacional, criação de paz na região, é um tanto irônico que um país que está na Corte Internacional de Justiça por genocídio, enquanto mantém um arsenal nuclear secreto, venha apontar o dedo e dar lições sobre quem são as ameaças na Ásia Ocidental. Quero dizer, a essa altura, isso já deveria ter deixado de ser piada. As escamas logo devem cair dos olhos dos europeus e de todos os demais. Acho que a Rússia e a China entendem o jogo e estão jogando com muito cuidado. Acho que a Rússia fez um grande gesto. Putin basicamente disse, "Ei, estou aqui para ajudar." Putin's basically said, "Hey, I'm here to help. We'll take the excess enriched uranium." Vamos devolver o excesso de urânio enriquecido exatamente ao ponto em que estávamos durante o primeiro mandato de Trump, antes de ele destruir o JCPOA.
Mas ele fez isso sob ordens diretas do gabinete de Benjamin Netanyahu, que depois filtra essas ordens por meio do lobby israelense. Então, o presidente é pressionado por todos os congressistas e senadores. E um presidente que quer manter o governo funcionando por causa do déficit orçamentário e dos fechamentos do governo. Sempre há uma crise em Washington. O lobby israelense é muito habilidoso em aplicar pressão em situações como essa para conseguir o que quer, usando o Congresso e o Senado, que em sua maioria, eu diria que 70% são todos comprados e pagos pelo lobby. Mas, novamente, esse lobby basicamente só segue as orientações de Tel Aviv, do gabinete de Netanyahu. É isso que realmente está acontecendo. So that's what's really happening, and everything else, a lot of it's just theater. E todo o resto, sim, muita coisa é apenas encenação. Então, definitivamente, isso não é uma desescalada. Acho que o que os Dazazeis precisam avaliar, Nima, não é apenas os ganhos mínimos que poderiam obter ao atacar o Irã por qualquer motivo que escolham, mas também o potencial de prejuízos, resultados negativos, mesmo que empreguem um enorme arsenal e tudo mais. O outro problema é que os Estados Unidos têm muitos ativos navais estacionados na região. É extremamente perigoso. A última vez que algo assim aconteceu foi durante a Guerra Irã-Iraque, perto do fim, entre 1997 e 1998, quando houve as guerras dos petroleiros, que foram um desastre total. A situação é muito mais complicada agora na região, porque naquela época eram os Estados escoltando petroleiros do Kuwait. E é meio irônico, os Estados estavam rebatizando todos aqueles petroleiros naquela época, e agora estão dando lições aos russos sobre rebatizar petroleiros. They're lecturing the Russians about reflagging tankers now, but the huge problems. It was very complicated. Mas os problemas eram enormes, era muito complicado. Até um navio de guerra dos Estados Unidos foi atingido por, acho que foi um míssil Exocet iraquiano, e 37 marinheiros americanos morreram. Os Estados Unidos também derrubaram um avião de passageiros iraniano, acho que foi o voo 655, aquele incidente famoso em que todos a bordo morreram. Esse é o tipo de complicação que você vai enfrentar se, por exemplo, o Estreito de Hormuz for fechado. Não acho que o Irã vá minar o estreito, mas não é algo fora de questão. Os Estados Unidos provavelmente tentariam impedir o Irã de enviar petróleo para a China ou para a Ásia, ou então escoltariam seus aliados para permitir que seus carregamentos de combustível passassem. Eu não acho que isso vai acabar bem desta vez, porque o Irã está muito melhor equipado agora do que estava em 1987. Sabe, de navio para navio, mísseis antinavio, simplesmente não vai acontecer. Então tudo isso precisa ser levado em conta pelos americanos, que não necessariamente terão um resultado muito bom. E aliás, as imagens de um navio dos Estados Unidos pegando fogo e afundando, quero dizer, aquilo encerrou o conflito de forma abrupta e também foi uma péssima imagem para Washington na época. Agora imagine se isso acontecer de novo, e a pessoa que instigou tudo isso for Donald Trump. O preço político a pagar, ele já está despencando nas pesquisas. The political price to pay. He's already cratering in the polls. I mean, Donald Trump's approval rating is sinking. Quer dizer, a taxa de aprovação de Donald Trump está caindo tão rápido. Então, politicamente e internamente, nos Estados Unidos, com o fiasco do ICE, com seus números nas pesquisas desabando e com as eleições de meio de mandato se aproximando em novembro, não acho que ele possa se dar ao luxo de começar outra guerra. Especialmente quando ele fez campanha, como você sabe, o presidente da paz. Ele disse que não iria iniciar guerras, nenhuma guerra de mudança de regime, e agora está aqui, não apenas começando uma guerra, mas potencialmente iniciando uma guerra regional que poderia muito facilmente se transformar em uma conflagração global. Muito, muito facilmente. E tudo está em jogo neste momento. Então, sabe, eu acho que eles pensaram, Nima, que poderiam maximizar os tumultos e desestabilizar a polícia, a sociedade e o governo iranianos o suficiente para depois intervir com uma certa quantidade de força militar e criar mais caos, e que de alguma forma isso encorajaria uma revolta. Mas não deu certo. Claramente não deu certo para os israelenses e os americanos, e eles basicamente tiveram que, sabe, se retirar daquela situação.
Acho que eles realmente acreditavam que poderiam fazer uma operação de mudança de regime de baixo custo e baixo risco. Talvez estivessem se sentindo um pouco confiantes demais depois da Venezuela, achando que poderiam realizar mais um golpe de mestre. Mas não aconteceu. Então isso nos deixa com a situação atual, que é um grande impasse. E novamente, Nima, não se trata apenas de... Não estamos falando apenas sobre o Irã, os Estados Unidos e Israel. Estamos falando sobre o Iraque. Estamos falando sobre a Arábia Saudita. Estamos falando sobre o Bahrein. Estamos falando sobre a Jordânia. Estamos falando sobre a Turquia. Estamos falando sobre os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados. Estamos falando sobre o Iêmen. Não há como a Arábia Saudita travar uma guerra em duas frentes contra o Iêmen e o Irã. Seria um desastre, e a Arábia Saudita sabe que vai perder. Eles poderiam se despedir de suas refinarias de petróleo nesse ponto. E os Emirados Árabes Unidos também pagariam um preço altíssimo. É por isso que os árabes do Golfo estão posicionando suas declarações com muito cuidado sobre isso. Eles não querem ser vistos como facilitadores de uma guerra de agressão contra o Irã. Então você sabe, essa é uma situação muito complexa, muito complicada. Patrick, você mencionou a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Omã, o Bahrein, todos esses estados árabes do Golfo Pérsico. Eu também incluiria o Paquistão e a Turquia nesse cálculo. Parece que eles vão participar das discussões na sexta-feira entre o ministro das Relações Exteriores do Irã e Steve Witkoff. Qual é a principal preocupação dos estados árabes? Porque, afinal, acho que eles realmente não querem nenhum tipo de escalada entre o Irã e os Estados Unidos. Mas, do lado do conflito entre os árabes, o conflito em Gaza, que, na minha opinião, foi a principal razão para o ataque israelense em Doha, isso mudou drasticamente todos os cálculos por parte dos Estados Árabes. E agora surge a possibilidade de uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Não é algo que possa ser ignorado. Eles serão devastados por essa guerra, se ela acontecer. Como você vê as ações desses governos? E quanta influência eles realmente têm para exercer pressão ou fazer lobby junto aos Estados Unidos, se pudermos colocar dessa forma? Porque eles entendem a devastação que resultaria de uma escalada entre o Irã e os Estados Unidos. Ou talvez até mesmo Israel. Sim, é disso que tratavam os acordos de Abraão. O objetivo era dividir o mundo árabe em campos pró-Israel e anti-Israel. A única coisa que pode conter os israelenses é a solidariedade árabe. Se os países árabes estiverem unidos, Israel fica muito limitado nesse ponto. Há muito pouco que possa fazer. E os Estados Unidos também ficam limitados, por extensão. Mas alcançar unidade dentro do mundo árabe tem se mostrado quase impossível. O Líbano é um exemplo perfeito. O Líbano não consegue nem se unir depois de ter sido bombardeado intensamente por Israel, com milhares de libaneses mortos, centenas de milhares de casas destruídas, terras roubadas por Israel e novamente ocupadas militarmente. E ainda assim, não se consegue solidariedade em um país como o Líbano. É altamente sectário, é claro, mas ainda assim isso mostra o quão dividido é o mundo árabe. Portanto, a liderança precisa vir, infelizmente, dos estados do Golfo, particularmente do mais dominante, o Reino da Arábia Saudita. Eles precisam assumir uma liderança moral, precisam ser uma força de equilíbrio para evitar uma guerra regional. E o Ayatollah al-Sistani deixou muito claro que se os Estados Unidos levarem adiante esse ataque ao Irã, e se usarem o espaço aéreo iraquiano para isso, o Iraque poderá ser obrigado a agir naquele momento para preservar sua soberania sobre seu espaço aéreo. Mas estamos falando de uma jihad global, ou de uma fatwa para mobilização total, pelo menos em todo o mundo xiita. Então você tem a quinta frota, a frota dos Estados Unidos, no Bahrein.
É uma população majoritariamente xiita. A Arábia Saudita tem um grande contingente xiita. Eu colocaria o Iêmen nessa categoria, embora eles não sejam exatamente iguais nesse aspecto. Mas ainda assim, estão claramente aliados nessa causa. E também temos isso na Síria, e claro, no próprio Iraque. Os Estados Unidos não têm mais o controle político sobre o Iraque que tinham antes, nem a influência que possuíam anteriormente. Eles realmente a perderam. Estamos em um ponto no Iraque agora muito semelhante ao de 2014. E é por isso que você vê figuras como Nouri al-Maliki surgindo para possivelmente assumir a liderança do país. Os Estados Unidos e Israel o detestavam, porque ele era mais direto em afirmar que a identidade nacional iraquiana é majoritariamente xiita. Mas o que vem junto com isso? O que vem junto com isso é a coordenação entre as entidades políticas e religiosas. E foi por isso que eles conseguiram repelir o ISIS, por causa da fatwa de julho de 2014 do Ayatollah al-Sistani para criar as unidades de mobilização popular, o Hashd al-Shaabi, que acabou derrotando o ISIS no Iraque. Foram eles. Não foi o exército dos Estados Unidos, definitivamente não os britânicos. Mas o Ocidente assumiu o crédito por essa derrota do ISIS, mesmo sem ter lutado em solo. Foram os iraquianos que lutaram em solo. E o que foi impressionante nisso, e isso mostra a diferença entre o Iraque de hoje e o de 20 anos atrás, é que essas UMPs incluíam forças sunitas, xiitas, cristãs, yazidis e curdas Faili. Então, uma representação de espectro completo da sociedade iraquiana, pelo menos no sul do Iraque, sem incluir o Kurdistão iraquiano, é claro, embora eles também tenham participado um pouco dessa luta. Mas o ISIS não terá o elemento surpresa desta vez. E embora tenham sido libertados por Jolani e pelos Estados Unidos, jogando os curdos, as forças da SDF, debaixo do ônibus na Síria, o que os Estados Unidos normalmente fazem com os curdos, descartando-os depois de usá-los, o ISIS agora está fora de controle. As prisões estão vazias. Acredito que o ISIS vai mirar no Iraque para desestabilizá-lo e provocá-lo. Mas o ISIS não terá o elemento surpresa que teve em 2014. Os iraquianos estarão mais ou menos preparados para eles. E a rede das PMU está presente em todas as cidades e vilas do Iraque. Além disso, eles poderão mobilizar facilmente mais 50 mil, se quiserem. Da última vez, mobilizaram mais de 120 mil. E agora estamos o quê? 10 anos depois, 12 anos depois. Há muitos jovens recrutas que se juntariam a esse esforço. E eles estão integrados ao Ministério da Defesa. Fazem parte do guarda-chuva militar iraquiano. Então, sabe, é por isso que os Estados Unidos evacuaram seus ativos do Iraque. Todos os ativos pesados dos Estados Unidos já foram retirados. Porque, no momento em que começar o tiroteio entre o Irã e os Estados Unidos, qualquer alvo americano dentro do Iraque será um alvo legítimo. E isso é um grande... Bem, o fato de os Estados terem movido seus ativos e pessoal militar para fora é um forte indício de que pretendem atacar o Irã. Eles não abririam mão dessa posição de outra forma. A menos que realmente precisassem. Então voltamos a isso. Sabe, os Estados Unidos provaram, pelo menos do ponto de vista de Trump, que estabeleceram em suas mentes uma prontidão operacional ao mover sua, entre aspas, armada para a região. Na visão deles, os Estados estão prontos para qualquer que seja a operação. Eu não consigo, não sei qual seria essa operação, mas talvez os distúrbios tenham sido planejados para ser o gatilho da próxima fase. Isso ainda pode ser o caso. Então, eles de fato têm prontidão operacional. Agora vão usar isso para pressionar os iranianos e seus aliados na direção que desejam para fechar um acordo. Mas o problema é que ninguém acredita que qualquer acordo que os Estados da administração façam vá durar ou ter significado, ou que os Estados sejam sequer capazes de cumprir um acordo. Acho que essa ilusão acabou, já que praticamente todo mundo no mundo viu o que os Estados Unidos fizeram. Isso significa que o Irã realmente tem apenas uma opção: se preparar para a guerra, mas também montar uma dissuasão total de todas as formas possíveis.
E, ao mesmo tempo, usar essa pausa para tentar mobilizar seus aliados a fim de melhorar sua posição em termos de qualquer tipo de coalizão ou apoio internacional. Isso pode dissuadir os Estados Unidos e Israel de agir agora, mas não vai garantir que eles ainda não pretendam tentar promover uma mudança de regime no Irã. Então isso ainda está em jogo. Ainda está em jogo. So that's still on the table. It's still on the table. None of these deals mean anything, Nima. Nenhum desses acordos significa nada, Nima. É essa atitude mafiosa de vamos fazer um acordo. Tem que ser um tratado multilateral com vários garantidores. E os Estados Unidos precisam ser um signatário confiável disso. E neste momento, simplesmente não são. Então isso deixa o mundo em uma situação muito instável e perigosa, porque os Estados Unidos, a principal superpotência, não são capazes de firmar nenhum acordo. Mesmo que fossem, sabe, Nima, levaria de 6 meses a 1 ano para fechar um. E você sabe, o Trump basicamente gosta de misturar negociações com ataques militares. E isso só complica ainda mais as Então é isso, é tudo ou nada para o Irã, de verdade. Eles precisam se posicionar agora, e parece que estão fazendo isso. Mas também é tudo ou nada para Israel, para o regime de Netanyahu. Eles precisam mostrar algum progresso para se manter no poder. E para Donald Trump, é tudo ou nada, porque se ele não conseguir manter esse espetáculo itinerante de guerra não declarada, se isso travar em algum momento, ele pode desmoronar em várias outras frentes internacionais. Quero dizer, ele basicamente já declarou guerra à Dinamarca, está tentando alcançar um acordo negociado na Ucrânia, e declarou guerra à Venezuela. Ele gostaria de declarar guerra ou fazer algo com a China, mas não pode no momento. E então, é claro, o Irã. Isso tem sido muito comentado nos Estados Unidos ao longo dos anos, especialmente nos últimos 12 meses, a ponto de haver pessoas no país desesperadas para ver os Estados Unidos bombardearem e causarem muita dor e destruição ao Irã, sem outro motivo além do fato de que, em círculos neoconservadores e na cultura política, isso é visto como algo bom para a paz mundial e, você sabe, bom para Israel, e que isso, bem, tornaria a região segura novamente. Esse é o argumento de venda. Essa é a propaganda. Portanto, há muita pressão sobre Trump para que essa guerra aconteça. O Pentágono e os planejadores militares provavelmente estão coçando a cabeça, dizendo, isso não é nada simples. Você não vai conseguir voar até lá, sequestrar o líder e fazer uma sessão de fotos na saída com a Força Delta. Isso não vai acontecer. É algo totalmente diferente. E não é só que os Estados Unidos não podem simplesmente se retirar. Seja o que for que façam, Israel vai colher as consequências disso. Isso torna tudo ainda mais complicado. Os Estados então precisam avaliar. Vale a pena sacrificar todas ou a maioria de suas posições militares na região? Vale a pena? Porque é exatamente isso que está em jogo em termos dos riscos para os Estados Unidos, que são enormes. Sabe, Patrick, sempre que falam sobre a Força Delta aqui no Irã, eu vejo forças que são tão capazes quanto a Força Delta. Talvez até mais bem preparadas. É inacreditável. Eu não vejo a Força Delta fazendo nada aqui no Irã. Seria uma armadilha mortal para eles se viessem. Eu realmente espero que nada assim aconteça, porque seria extremamente devastador para todos, para todas as partes envolvidas, na minha opinião. Outra coisa, Patrick, é a situação entre o Irã e a Rússia. Já vimos algo parecido antes. Lembro que durante a guerra na Ucrânia, testemunhamos como aquela situação fortaleceu a relação entre a Rússia e a China. Vejo a mesma coisa acontecendo agora entre o Irã e a Rússia. É inacreditável o que está acontecendo. It's unbelievable what's going on. When you see the head of the Security Council. Sabe, quando você vê o chefe do Conselho de Segurança do Irã, alguém tão importante, tão influente, tão próximo do líder supremo, indo à Rússia e conversando com Vladimir Putin, isso mostra como a situação, o relacionamento, a parceria estão se transformando em algo que ninguém poderia ter imaginado antes. E eu não sei se os Estados Unidos estão,
Tenho certeza de que eles viram tudo o que está acontecendo, mas não sei se entendem a dimensão da realidade avassaladora do que está ocorrendo entre os dois países. Eu até incluiria a China em toda essa situação. Ninguém está realmente falando sobre a China, mas acho que a China está fazendo muito, pelo menos nos bastidores, não às claras, onde possa ser vista. China is doing everything. At least behind the scene, not on the scene, not on the surface to be seen. And how, considering that, E como, considerando isso, considerando o que está acontecendo, este é o momento em que os Estados Unidos dizem: a Rússia acabou, o Irã acabou. Donald Trump falava sobre a Rússia e o Irã estarem, sabe, em uma posição melhor, em uma situação melhor, e os Estados Unidos terem uma relação melhor com esses dois países. Agora essa equação, na minha opinião, acabou. Ela não existe mais. Ainda é possível que Donald Trump tome alguma iniciativa para melhorar essa situação, considerando tanto o Irã quanto a Rússia? Ou você acha que isso acabou, que eles não vão retomar, não vão, sabe, mudar de rumo, considerando esses dois países? Change the course, considering these two countries? I don't think the US can't change the course now. Maybe they could. Não acho que os Estados Unidos possam mudar de rumo agora. Talvez pudessem ter feito isso há um ano, talvez até 8 meses atrás, 6 meses atrás. Mas Donald Trump naturalmente gostaria de usar as negociações sobre a Ucrânia como forma de pressão, caso quisesse impedir que Moscou se aproximasse demais do Irã nessa situação. Mas agora acabou. Os Estados Unidos não têm mais nenhuma influência sobre as negociações na Ucrânia. Eles não conseguiram entregar nada, nada sério, nada substancial. Há conversas em andamento. Zelensky e o regime em Kiev estão enfraquecendo, mas isso se deve, acredito, à exaustão. Sua crescente impopularidade e o cansaço da guerra no país naturalmente levarão até mesmo os ucranianos a algum tipo de acordo negociado, eventualmente. Lead even the Ukrainians to some kind of negotiated settlement eventually. So Trump doesn't really have a hand to play. Então Trump realmente não é uma carta para jogar. Além disso, as relações econômicas entre o Irã e a Rússia, seus futuros laços comerciais, estão interligadas. Esses dois países estão conectados pelo corredor central e pelo futuro dessa rota comercial eurasiática que vai de Moscou ao Oceano Índico, ligando-se a Mumbai. E isso é absolutamente fundamental. O Irã é o corredor central. O Iraque também poderia, sabe, fazer parte disso, mas na verdade, o Irã é o principal corredor central. Para a China, os incentivos econômicos são bastante óbvios, sendo o principal cliente e comprador do petróleo iraniano, que abastece a energia da China, e também por meio das rotas terrestres da Iniciativa do Cinturão e Rota que passam pela região. Portanto, há incentivos demais na futura relação econômica entre Rússia, China e Irã para que qualquer quantidade de subornos, ameaças ou coerção consiga mudar isso. Em algum momento, à medida que a nova Rota da Seda se desenvolve ainda mais, o Irã acabará se tornando a prova de sanções. À medida que novos sistemas de pagamento são estabelecidos na Ásia, entre a Rússia e a China, o Irã fará parte disso. Eles já fazem por meio de alguns mecanismos. Então, eventualmente, eles se tornarão imunes às sanções e estarão envolvidos em uma atividade econômica crescente com a Ásia e a Rússia, e talvez também com a Turquia, porque o papel da Turquia no conglomerado europeu é muito incerto, considerando a direção que a Europa parece estar tomando, determinada a lutar uma guerra contra a Rússia. Isso não é de forma alguma do interesse da Turquia. Os interesses da Turquia estão voltados para o leste, antes estavam voltados para o oeste. Mas não acho que isso vai acontecer. Não há nenhuma possibilidade de a União Europeia compartilhar uma fronteira com a Síria e o Irã. Isso simplesmente não vai acontecer. Ou com o Iraque. Então a questão curda seria impossível de administrar. Portanto, não haverá adesão da Turquia ao UE. A participação da Turquia na OTAN também é muito instável, na minha opinião, daqui para frente. Pode chegar um momento em que não seja do interesse da Turquia fazer parte da aliança. Não agora. Provavelmente é uma boa decisão neste momento para a Turquia estar na OTAN. Isso lhes oferece muita proteção e privilégios e permite que atuem como uma espécie de elo entre o Oriente e o Ocidente.
Mas à medida que a atividade econômica e a prosperidade aumentam no Oriente, a Turquia vai querer desempenhar um papel maior nisso. E eles são um dos países que realmente poderiam se beneficiar disso, porque possuem todos os principais indicadores econômicos em termos de prosperidade e potencial. A Turquia tem muito a oferecer em recursos humanos, indústria, comércio, transporte marítimo e diversos outros setores, além de ser um centro energético. Ou seja, eles têm muitos fatores a seu favor. De repente, essa matriz que vimos durante a segunda metade do século XX já não funciona mais. Ela não é mais viável. Novas configurações estão se formando agora. Mas enquanto isso, o que os Estados Unidos vão fazer? Qual é o papel dos americanos, dos europeus? Não é construir, é sabotar, desestabilizar. Parece que essa é a soma total da estratégia deles no momento. Desestabilizar, sabotar, causar danos, atacar, lançar atentados terroristas. Na prática, o que os Estados Unidos estão fazendo é terrorismo de Estado. É o que os israelenses estão fazendo com toda a região. Então veja, isso não vai levar a nada. Os países árabes querem construir, querem ser polos de inovação, polos de IA, centros de comércio e negócios. Os Emirados, a Arábia Saudita, os Estados do Golfo. Eles já traçaram um futuro pós-petróleo e estão trabalhando nisso. E eu acho que o Irã vai ser uma parte importante disso, para ser franco. And I think Iran's going to be an important part of that, quite frankly. So, there's a lot going against the US and Israel. Então, sabe, há muita coisa jogando contra os Estados Unidos e Israel em termos das tendências da história, da geopolítica e do próprio desenvolvimento. Está realmente indo contra esse antigo mapa hegemônico anglo-americano, sabe? Esse modelo geopolítico que eles vêm seguindo há 300 anos. Isso já não é mais relevante. É completamente irrelevante. Mas eles ainda estão operando com esse sistema antigo. E dá para ver isso nas políticas, na retórica, nas atitudes e nesse tipo de maneira altiva e colonial de falar com todo mundo na Ásia Ocidental como se não fossem plenamente desenvolvidos, como se fossem, sabe, sociedades de nível médio do terceiro mundo. E a forma como caracterizam o Irã no Ocidente é simplesmente absurda, quase caricata, sabe? Ridiculous, almost cartoonish, E da mesma forma, veja como eles caracterizam a Rússia, como se fosse um lugar atrasado, um posto de gasolina com armas nucleares. Quero dizer, eu estive em Moscou, Nima. Não há nenhuma cidade europeia que chegue perto dela, nem de longe. Moscou simplesmente supera qualquer metrópole europeia. Então é mais do que um posto de gasolina. Da mesma forma, se você realmente for ao Irã e ver o tamanho do país, a diversidade do país, a profundidade do país, e até Teherã como uma mega metrópole, não há nada parecido no Oriente Médio, para ser sincero. Então é mais ou menos isso com o que estamos lidando. Uma batalha de percepções. E espero que prevaleça o bom senso aqui, porque não vejo um bom desfecho se os Estados Unidos e Israel levarem adiante o que prometeram fazer, ou pretendem fazer, ou querem fazer. Sinceramente, não vejo um bom desfecho para ninguém. I don't see a good ending for anybody, quite frankly. Worse for the US in terms of maintaining its. Pior para os Estados Unidos em termos de manter sua posição hegemônica na região, e muito pior para Israel. Muito pior para Israel. Então eles precisam pesar todos esses fatores e talvez esperem e encontrem uma maneira de achar que poderiam superar as defesas iranianas e, de alguma forma, enfraquecer o arsenal de mísseis do Irã o suficiente para obter algum tipo de vantagem estratégica no futuro. Mas não agora. Isso não vai acontecer agora. Mas isso não significa que eles vão parar de tentar, entende? Então sim, voltando ao seu ponto original, Nima, a entrada da China e da Rússia, alinhadas com o Irã, realmente faz uma grande diferença. Isso amplia a equação de dissuasão muito, muito mais, de forma muito mais ampla. Porque isso não poderia acontecer da noite para o dia. Veja, é um processo aproximar-se desses dois países. A Rússia e o Irã têm uma história complicada, sabe? Até chegar a este momento específico em que os dois estão agora tão próximos um do outro.
É incrível para mim observar isso. E durante a guerra na Ucrânia, estávamos falando sobre o que está acontecendo entre a Rússia e a China. Por que eles não estão se aproximando mais? Qual é o problema? E você vê isso acontecendo agora? Facilmente. Por causa da guerra, por causa do que está acontecendo no Oriente Médio, por causa do ataque israelense ao Irã. Tudo mudou, Patrick. Tudo mudou. Hoje, quando você conversa com políticos aqui, dá para ver que eles são realmente diferentes. Personalidades diferentes, uma mentalidade diferente, tudo completamente diferente. E Patrick, antes de encerrarmos essa sessão, como você vê a situação na Ucrânia? Onde estamos agora? Steve Witkoff, como você mencionou, é o responsável por todas as forças estrangeiras dos Estados Unidos neste momento. Mas qual é o resultado das negociações dele na Ucrânia? Onde estamos agora? Steve Witkoff is really Sim, quero dizer, o Steve Witkoff é realmente, eu o chamaria de um líder de frente de casa, um homem de relações públicas. Ele é como se você for a Las Vegas e entrar num cassino, há um cara de terno elegante ali para recebê-lo. Talvez acompanhá-lo até as salas privadas de pôquer, oferecer o jantar no restaurante. Esse é o Steve Witkoff. Ele está desempenhando o papel de concierge do Trump, por assim dizer, um diplomata não oficial. E ele é um cara muito simpático, afável, muito acessível, parece muito amigável, mas não há muita profundidade ali. Ele não é um diplomata habilidoso. Acho que ele não tem noção do tipo de estratégia e comprometimento de todas as partes, dos parceiros nas negociações, que isso exige. E estamos falando sobre comprometimento, manter o rumo por longos períodos de tempo. Mas o problema é que na Ucrânia e em todos os outros lugares, francamente, onde ele foi designado, seu papel nas negociações com o Irã é um desastre, como dissemos no início do programa. E olhe para Gaza, não há nada mais repugnante do que isso. Esse é o principal foco deles. Steve Witkoff e Jared Kushner foram colocados na Casa Branca para cuidar da situação em Gaza, em nome dos interesses israelenses. Esse é o principal motivo deles. A Ucrânia é um projeto paralelo. Como eu disse antes, a única maneira de fazer Witkoff e Kushner se interessarem por um acordo na Ucrânia seria se os russos prometessem a eles aquela faixa de praia em Odessa que eles poderiam transformar em hotéis e cassinos. Eles ficariam realmente interessados nesse ponto. Mas fora isso acontecer, não acho que nada vá avançar, porque eles têm apenas negociado para descobrir como negociar. Não há estrutura. E esse é o problema. A falta de experiência, o faz de conta, a encenação de diplomatas. Eles entram lá tentando negociar, passam 6 meses apenas conhecendo as pessoas, que é o que tem feito, e tudo bem. A Rússia os manipulou completamente, aliás. A Rússia está muito feliz em recebê-los e tudo mais, mas não vai levar isso a sério. Não no sentido de ir direto ao ponto, até que enviem Marco Rubio, que é o secretário de Estado oficial. Supostamente, este é o principal diplomata do governo dos Estados Unidos, mas ele é persona non grata. Ele nem sequer está envolvido porque eles não têm o que é necessário. Nenhuma dessas pessoas demonstrou isso, e é porque trabalham para Trump. Porque Trump não está interessado em desenvolver estruturas para negociações e depois entrar num processo passo a passo que levaria a um acordo vinculativo. Trump não está interessado em nada disso. Ele só quer dizer, vou fazer um acordo, e depois ameaçar você, até que assine esse acordo. Ou ele fica realmente irritado, talvez ataque você, depois volte e lhe dê outra chance de fazer um acordo com ele. E então pode ameaçar você novamente, se não militarmente, então economicamente. Quer dizer, isso não é diplomacia. Isso é apenas banditismo internacional. É bom para as manchetes, para a base do Trump, para os falcões da guerra nos Estados Unidos. Mas só porque isso está funcionando para você com sua base na América, ou porque está funcionando na Fox News, não significa que vá trazer resultados no cenário internacional. Esse é o problema que o governo Trump está enfrentando. Eles perderam a oportunidade. Agora,
Tudo que resta na Ucrânia, Nima, são as sobras, basicamente. Eles vão ter que esperar para ver que sobras estarão disponíveis. They'll have to wait around and see what scraps are available. Because, I mean, Russia could Porque, quero dizer, a Rússia poderia, em tese, concordar com qualquer proposta. Mas o modelo Witkoff-Trump-Kushner é o seguinte: nós conversamos com os ucranianos, decidimos que a Ucrânia apresenta um plano de 28 pontos ou de 70 pontos, ou seja lá o que for. E então os Estados Unidos dizem, bem, aceitamos o plano de 70 pontos de Zelensky. Essa é a manchete. Trump concorda, Witkoff concorda com Zelensky no plano de 70 pontos da Ucrânia. Depois eles vão a Moscou, e Moscou olha para os 70 pontos e diz, não aceitamos nenhum desses. Ou talvez um ou dois mandam os rapazes de volta, e assim vai, de um lado para o outro. Eles estão jogando esse jogo de tênis há quase um ano, e claramente isso não vai resultar em nada. and clearly it's not going to result in anything. So, and Russia's just going to continue and Então a Rússia vai simplesmente continuar perseguindo seus objetivos no campo de batalha até que a guerra de atrito chegue ao fim, até que efetivamente a Ucrânia se renda. É aí que tudo vai acabar. E quando a Ucrânia chegar à mesa de negociações por exaustão, com base no desgaste, e quando a sociedade ucraniana e a pressão política se tornarem tão intensas sobre esse presidente não eleito, Vladimir Zelensky, sobre a Rada, sobre a extrema-direita na Ucrânia, os ultranacionalistas, até que essa pressão seja exercida pelo povo ucraniano e pela sociedade como um todo, e a mídia comece a se voltar contra eles. Aliás, já estamos começando a ver isso acontecer. Já se começam a ver vozes dissidentes na mídia ucraniana, o que era ilegal até um ano atrás. Era ilegal fazer isso. Foi traição. Então a Ucrânia terá que basicamente aceitar seus termos de rendição nesse ponto. E você continua vendo esses movimentos desesperados dos britânicos, dos europeus, dos americanos, tentando de alguma forma salvar esse desastre e dizendo, bem, vamos enviar tropas. E sabe, vamos dar uma pausa aqui. Vamos mandar algumas tropas da OTAN, algumas tropas francesas, uma coalizão multinacional, seja o que for. Eles estão constantemente surgindo com essas propostas, assinando memorandos de entendimento e promessas de futura adesão à OTAN, todas essas coisas, tentando manter todo mundo satisfeito. Ah, aqui estão algumas armas, aqui está algum dinheiro. Mas isso não vai resultar em nada substancial. E não resultou. Todos os lados estão presos a essa enorme falácia do custo afundado, politicamente. Os europeus, a OTAN, os Estados-Unidos, os britânicos, a Ucrânia, o que restou da Ucrânia Ocidental. Há tanto custo afundado nisso que tudo que podem fazer é continuar alimentando suas respectivas bases com cobertura positiva da mídia, dizendo que não está tão ruim assim. Não é que estejam tentando dizer, agora vamos vencer. É apenas, não está tão ruim. Essa é a impressão que precisam transmitir. E, portanto, acho que neste ponto, Nima, a Rússia já precificou tudo isso. Nima, Russia has priced in all of this. In fact, they priced it in a long time ago. Na verdade, eles já levaram isso em conta há muito tempo. Estão apenas cumprindo o protocolo. A Rússia, assim como o Irã, está pronta para negociações sérias se tiver parceiros de verdade. Mas não há nenhum. Eles ainda não são parceiros de negociação sérios. Talvez sejam um dia, mas na ausência de parceiros reais, o que existe é uma situação de guerra fluida. Vai acabar como tiver que acabar, e no fim haverá um acordo. Mas um dos lados provavelmente não vai gostar, porque não está envolvido em nenhuma diplomacia significativa. E os Estados Unidos não têm querido a paz. Os europeus não quiseram a paz. Os ucranianos não quiseram a paz. Eles estão tentando impor garantias de segurança à Rússia. Quer dizer, só pode ser brincadeira. Então eles ainda estão lutando com tudo isso, ainda se apegando à mesma linguagem que vem repetindo para sempre, o que não os levou a lugar nenhum.
Em algum momento, eles vão parar de usar essas palavras. E eu acho que, quando a imprensa do Ocidente perceber, bem, já existe um consenso na grande mídia ocidental de que é uma causa perdida. A Ucrânia perdeu. Não há chance de que eles vençam. Então estão admitindo tardiamente que a Ucrânia vai acabar ficando com a pior parte e vão simplesmente ter que aceitar isso. A questão é quão breve. E isso, sabe, acho que eles realmente perderam qualquer oportunidade. Acho que agora, porque se a Rússia não, por exemplo, garantir a costa sul perto de Odessa, então estará realmente se expondo à possibilidade de ter que lutar potencialmente outra guerra em 10 anos. E essa seria contra a OTAN. Então isso realmente não vai funcionar, nem para a Rússia, nem para a Crimeia. Você pode ver, e é assim que as guerras terminam. Foi assim que a Segunda Guerra Mundial terminou. Terminou como um raio, muito rápido. Na frente oriental, no Pacífico também, veja a incrível vitória que a Rússia conquistou em terra contra o Japão em agosto, acho que foi em agosto de 1945, bem no final da guerra, na época em que as bombas atômicas foram lançadas. E o mesmo aconteceu com a frente oriental contra a Alemanha na Europa. Foi um colapso rápido, porque era uma guerra de atrito. A Rússia sempre esteve preparada para travar uma guerra de atrito, historicamente. E o desfecho é um blitzkrieg. Você simplesmente vê o colapso rápido do adversário, e todos ficam surpresos. Mas essa é absolutamente a estratégia russa. Então poderíamos ver um movimento ofensivo muito rápido em direção a Mykolaiv e Odessa, por exemplo, que pegaria muita gente de surpresa. Isso coincidiria com o colapso da moral do lado ucraniano e também militarmente, na estrutura de comando, uma falta de coesão em todo o aparato militar ucraniano. E isso é geralmente o que acontece em uma guerra combinada, em uma guerra terrestre convencional. Eu espero que seja isso o que vai acontecer aqui. And I expect that that's going to happen here. So, I mean, if they don't get a deal or get Russia. Então quero dizer, se eles não conseguirem um acordo ou não conseguirem fazer a Rússia apertar o botão de pausa, a Rússia poderia muito facilmente avançar até o rio Dnieper e Odessa muito em breve. E nesse ponto, isso muda completamente o mapa estratégico da OTAN, basicamente. É uma grande perda para a OTAN. E esqueça a Ucrânia. Isso é, na prática, um estado fraturado, potencialmente um estado falido ou um estado residual neste momento. Há bolas demais no ar para os Estados Unidos, para Steve Witkoff, o homem mágico, Steve Witkoff. Bolas demais no ar. E apenas uma dessas bolas realmente importa para ele e para o governo Trump. E essa é Israel. O resto, como eu disse, é apenas um bico para eles, o que explica por que também não tiveram resultados muito positivos lá. Very positive results there either. Exactly. Sim, exatamente. Thank you so Muito obrigado, much, Patrick, por estar comigo, como sempre. as always. Sim, é ótimo estar com você também, Ford.